Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diana Dias, sou técnica de nutrição e nutricionista e hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre a alimentação e a ansiedade. Muitas pessoas me perguntam, nossa Diana, mas a minha alimentação tem a ver com a ansiedade que eu tenho? Muitas vezes sim, tá? A alimentação ela está totalmente ligada à nossa ansiedade. Então, principalmente nesse tempo de quarentena, onde muitas pessoas estão isoladas em quarentena, em casa, consumindo muito mais alimentos, o quê? Você pode consumir alimentos que beneficamente podem favorecer para diminuir a sua ansiedade, ou você pode consumir alimentos que também possa aumentar ainda mais essa ansiedade. Então, vou dar algumas dicas importantes para vocês. A primeira dica é o consumo de água, tá? Então, sempre mantenha o corpo hidratado. É importante vocês deixarem em casa, por exemplo, uma garrafinha de água em um local visível, para que vocês possam, sempre que passar, ver aquela garrafinha e se lembrar de tomar água, tá? Por quê? Se vocês não fizerem isso, vai ser mais difícil vocês consumirem. Por quê? Até ir no armário, pegar um copo e ir no filtro é mais complicado. Então, tendo a garrafinha sempre à disposição, isso se torna mais fácil e você vai lembrar de tomar água com mais facilidade. Então, é uma dica, tá? Outra coisa, evitem jejum prolongado. Por quê? O jejum prolongado, além dele dar pico de glicemia no seu organismo, ele ajuda a deixar você mais ansioso. Então, por exemplo, se vocês comem e ficam um tempo muito grande sem se alimentar, você acaba tendo uma hipoglicemia. E isso vai fazer o quê? Vai fazer você mexer com o seu organismo, com vários mecanismos, células, e você vai acabar aumentando ainda mais a sua ansiedade. Então, é sempre importante que vocês tenham disciplina. Principalmente nesse tempo em que vocês estão em casa, vocês precisam ter disciplina. Coloque algumas regrinhas de horários para vocês comerem e sempre procurem seguir. Lembrando que esses momentos em que vocês estão comendo, se alimentando, não é de qualquer alimento. Sempre evite alimentos industrializados, tá? Procure alimentos mais naturais. Por quê? Porque assim você consegue ingerir aquilo que faz bem pra você. E com isso, diminuindo alimentos industrializados, você vai ter o quê? Um aumento melhor de bem-estar e de qualidade de vida também, tá? Outra dica bem importante é o consumo de álcool. Gente, evitem no máximo o consumo de álcool. Por quê? Ele tem aquela ação reversa. Por exemplo, muitas pessoas tomam, até diminuem a ansiedade no momento, só que depois acaba se sentindo mais ansioso. Então ele tem essa ação reversa que nós chamamos, porque no momento supre aquela ansiedade, mas logo após você se torna um pouco mais ansioso. Outra dica também bem importante é evitar o consumo excessivo de café, tá? O café, ele também promove um aumento da ansiedade. Então, eu não consigo, Diana, parar de tomar café. Tudo bem, então diminui. Lembrando que a gente sempre trabalha com aquilo, com o equilíbrio, com a disciplina. Então, tudo aquilo que também é em excesso faz mal. Então, é importante o quê? É importante que vocês consumam, mas também não em excesso. Se eu tomo café 4 vezes ao dia, então agora eu vou passar a tomar um pouco menos. Então, eu vou tomar de manhã e um pouquinho à tarde. Então, evite consumir muito café, porque aumenta ainda mais a ansiedade. Outra dica importante também é sobre o consumo de legumes, verduras e frutas cítricas, tá? Então, laranja, limão, goiaba, essas frutas auxiliam muito no combate da ansiedade. Então, você que sofre de ansiedade, aproveita para fazer aquele suquinho de goiaba, de laranja, laranja com hortelã, abacaxi com hortelã, que também é muito gostoso. Aproveita isso e faz esses mix, por quê? Porque são alimentos saudáveis, cítricos e auxiliam também nessa ansiedade, tá? Evitem o máximo de alimentos industrializados, ok? Sempre prefira alimentos naturais. Lembrando que a ansiedade, ela está relacionada com o seu emocional, com o seu bem-estar. Então, tudo aquilo que você consome reflete na sua ansiedade, reflete no seu corpo. Então, vamos procurar se alimentar melhor durante essa quarentena, beber mais água, cuidar do nosso organismo, do nosso bem-estar. Então essas são algumas dicas que eu tô dando pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que pratiquem em casa, tá bom? E que tudo isso passe, né? E que você que sofre de ansiedade, procure se alimentar melhor, procure se cuidar melhor, ok? Um beijo!